Nós falamos anteriormente sobre a fé de Simão o Mágico, que você lê a respeito lá no capítulo 8 de Atos. E vimos ali como que as pessoas que deixam de crer em Deus passam a crer em qualquer coisa, em pau, pedra, cristal, em tudo que acontece ao seu redor. Porque quando Deus é tirado do seu lugar no coração e na mente humana, então outra coisa ou outro alguém ocupará esse lugar. E nós também falamos sobre a falácia, a mentira da seguinte afirmação: todos os caminhos levam a Deus. Isto é uma das maiores mentiras propagadas quando o assunto é fé. Só há um caminho que leva a Deus. É bem certo que todos um dia estarão diante de Deus, mas só um caminho os leva diante de Deus, de forma que eles serão justificados e salvos. Os outros receberão a triste notícia de que viverão eternamente separados dele, porque assim escolheram nesta vida. Não porque Deus vai castigá-los ou ser mal com eles, simplesmente vai cumprir o seu desejo expressado nesta vida, que eles não queriam estar junto de Deus, ou Deus guiando, reinando sobre suas vidas. Muito bem, nós falamos sobre isso em mais detalhes na mensagem anterior. Mas agora, continuando ainda na história de Simão, diz lá que quando Filipe, um dos discípulos, desceu a Samaria e começou a pregar a palavra de Deus aos samaritanos, que eram até então dominados por esse Simão, que era um bruxo, que mantinha o povo de Samaria debaixo do seu domínio, do seu engano religioso. Então o povo, os samaritanos, creram em Filipe, creram na palavra que Filipe lhes pregava, porque viam também os sinais que ele fazia. E diz também que o próprio Simão também creu. Creu até o próprio Simão e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Quer dizer, começou a seguir Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Quer dizer, Simão sabia que a magia que ele praticava, era uma ilusão. Já quando ele via os sinais que Filipe fazia, ele sabia a diferença do que Filipe estava fazendo e do que ele, Simão, fazia. Ele sabia, ele falava, eu sei que eu engano o povo. Eu sei que eu não tenho poder coisa nenhuma. Eu iludo as pessoas, mas esse aí, eu estou vendo os sinais que eles estão fazendo. Eu conheço essas pessoas que eram doentes e agora estão curadas. Quer dizer, ele ficou atônito com os sinais que Filipe fazia. E então, entre aspas, creu, até se batizou nas águas. Porém, o que ele manifestou em seguida? Ele manifestou o mesmo desejo que ele sempre teve. O desejo de dominar. O desejo de estar em destaque. Então, fez uma proposta para Pedro e João, que então haviam descido também para ajudar ali em Samaria. A proposta foi a seguinte: olha, quanto vocês querem para me dar esse mesmo poder que vocês têm? Olha a proposta. A proposta de Simão, o mágico, o bruxo, foi: me vendam esses dons que vocês têm, porque eu também quero fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo. E então ele recebeu uma dura repreensão de Pedro por aquele pensamento no seu coração. O que estava acontecendo com Simão? O que havia acontecido com Simão? Afinal, ele não tinha sido batizado nas águas? Ele não tinha crido, como diz o texto, creu e foi batizado nas águas e passou a seguir Filipe? O que estava acontecendo com ele? O
estava acontecendo com ele, o que aconteceu com ele, é o que acontece com muita gente, infelizmente, nos dias atuais. Acontece, sempre aconteceu, que foi uma crença demoníaca, uma crença de demônios. O que significa a crença de demônios? Uma fé de demônios. Simão era endemoniado. Simão tinha demônios dentro dele. Os demônios nunca saíram de dentro dele. Ele não foi liberto daqueles demônios, porque o seu coração ambicioso, ganancioso, se juntou ao movimento de Filipe em Samaria, porque ele não queria perder a relevância na cidade. Ele entendeu, olha, chegou um novo movimento aí, maior que o meu, mais forte do que eu, e para eu não ficar para trás é melhor me juntar a eles. Ou seja, pelas razões erradas, ele se uniu a Filipe, nunca foi liberto. E aquele espírito que o usava para enganar as pessoas, agora estava usando-o para se apropriar da fé cristã e usar a fé cristã da mesma forma que ele usava da magia, da feitiçaria, para enganar as pessoas e para lucrar em cima disso. Essa era a fé demoníaca. A fé que dizia que cria, mas não entendia nada da palavra que ouvia e muito menos praticava qualquer parte dela. Essa é a fé demoníaca que o apóstolo Tiago falou lá na sua carta, capítulo 2, versículo 19, quando disse: tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então veja, o diabo também crê em Deus, mas ele permanece diabo. Os demônios creem em Deus, mas permanecem demônios. O que isso nos ensina é que não basta dizer eu creio em Deus. Preste atenção, você que me ouve, você que diz eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Preste atenção. Você diz que tem muita fé em Deus. Ótimo. É o que a palavra está dizendo. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. E eu digo para você, você crê em Deus? Ótimo, excelente. Mas saiba de uma coisa. Os demônios também creem. E estremecem. Aliás, os demônios creem mais do que muita gente, porque eles estremecem. E muitos que dizem que creem não estremecem diante de Deus. Muitos. Dizem que creem em Deus, mas não têm temor algum a Deus. Respeito algum por Deus, mas dizem que creem em Deus. Ou seja, é uma fé demoníaca, uma fé enganadora, uma fé de demônios. Qual é a fé de demônios? Qual é a fé demoníaca? A fé demoníaca é aquela que diz que crê, mas não obedece. Era o problema de Simão. Se Simão tivesse crido no sentido pleno da palavra, a palavra crer na Bíblia envolve não apenas uma confissão, eu creio, dizendo eu creio em Deus, mas ela envolve uma entrega total de vida por aquilo que se crê. A pessoa passa a viver pela fé e para a fé que ela diz que crê. Como era o caso dos cristãos, que foram apedrejados, perseguidos, mortos pela fé que tinham, mas não arredavam pé, não abriam mão da fé que tinham abraçado. Então, crer no sentido bíblico significa entregar toda a sua vida, depender daquilo que você crê, até a morte. Mas Simão não tinha crido daquela forma. Simão tinha apenas se maravilhado pelos sinais e queria, então, continuar fazendo o que ele sempre fez, ganhar dinheiro e fama através da fé das pessoas. Hoje em dia, muitos têm feito isso também. Muitas pessoas que dizem que creem em Deus estão enganadas com a fé de demônios. Terão a surpresa, o choque de suas vidas, quando diante de Deus, quando morrerem, estiverem diante de Deus e Deus falar para elas: eu não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Terão um choque de suas vidas.
E falarão, mas no teu nome nós fizemos isso, eu fui à igreja, eu curei, eu libertei. Deus vai falar para elas, eu nunca vos conheci. Vocês me usaram para alcançar benefícios pessoais, mas eu nunca vos conheci. Eu nunca fiz parte daquilo que vocês estavam fazendo. É muito forte isso, não é? É chocante isso, não é? Você pensar que talvez a sua fé seja demoníaca. A sua fé não seja nem um pingo melhor do que a fé dos demônios. É muito forte isso. Mas como é que você pode mudar essa situação? Como é que você pode garantir que isso não esteja acontecendo com você e nunca jamais venha acontecer com você? Você precisa entender que a fé verdadeira, genuína, a fé que vem de Deus, é a fé que obedece à sua palavra. Se você diz que crê em Deus, mas vive à sua maneira, meu amigo, minha amiga, sinto muito em lhe dizer que a sua fé é de demônios. E você está marchando rumo ao maior choque da sua vida, que vai ser ouvir depois da sua morte, ouvir diante do trono de Deus que ele nunca te conheceu. Bispo, longe de mim isso. O que eu preciso fazer? Foi o que Pedro falou para Simão. Simão, ele disse para ele, Simão, você tem que se arrepender, você está em fel de amargura. Pedro disse para ele, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Quer dizer, Simão tinha que se arrepender de ter pensado, de ter concebido aquilo que ele acabou falando para Pedro. Ele teve que se arrepender. Pedro falou para ele, ora a Deus para você ser perdoado. Mas Simão agiu como muitos agem hoje em dia. Ele agiu como muitos agem quando Pedro falou essa palavra para ele. O que ele fez, bispo? O que ele fez? Eu vou falar para vocês amanhã, na próxima mensagem. Prepare-se. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.